muitos são as adversidades, os problemas, as dificuldades, né? E tipo assim, e muitas pessoas estão apostatando da fé. Eu conheço um rapaz que, se passar por dificuldade, ele falou que ele se desvia, e desvia mesmo, porque acha erroneamente, muita gente acha que o crente não pode ter dificuldade missionária Alicinha. Não pode. A vida da Dani, da missionária Alicinha, do pastor então, do Daniel, da João Maria Silva é uma maravilha. A gente não pode ter dificuldade. Eu não posso ter dificuldade. As pessoas acreditam nisso por causa dos falsos profetas. A gente pega o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de transformação. Uma transformação espiritual, uma transformação total, que nos renova, nos transforma a mentalidade, para nós crermos só em Jesus Cristo, amarmos só Jesus Cristo, a libertação, reconhecermos o sacrifício de Cristo e aguardarmos ansiosamente a vinda dele. Independente, olha só, independente do que venha a acontecer, independente das adversidades, das tempestuosidades, da tempestade, do gigante que se levante, independente. Mas muita gente tem pregado o evangelho frajuto, o evangelho falso, que não transforma ninguém, que não converte ninguém, porque eu ouvi uma frase muito certa, que onde se prega um falso evangelho, haverão falsas conversões. Eles pregam que não pode ter dificuldade. Aí o falso profeta usa o Antigo Testamento para inserir heresias, para ensinar inverdades bíblicas. O falso profeta da teologia da prosperidade, por exemplo, adora usar o Antigo Testamento para poder inserir heresias, porque ele pega promessas que foram feitas para Israel e dizem que é para a igreja de hoje, e não são para a igreja de hoje. Isaías capítulo 1, versículo 19, se não me engano: se ouvirdes a minha voz, obedeceis, comereis o melhor dessa terra. Isso era promessa para Israel, para a igreja não. O Senhor Jesus não prometeu que você, seguindo Ele, você não vai ter dificuldade, você não vai ter enfermidade, você vai ser próspero, você vai ter, a sua vida vai ser as mil maravilhas. Muito diferente. No mundo tereis aflição, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu fui perseguido e crucificado. Vocês serão perseguidos, mas aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Aí o falso profeta insere, os falsos ensinadores inserem ensinamentos incorretos, porque eles pegam promessas feitas a Israel, como eu já acabei de falar, e dizem que é para a igreja, porque mistura-se muito promessas que são para Israel, mistura-se muito com promessas que são para a igreja. As pessoas misturam muito isso, elas não sabem fazer distinção na Bíblia do que foi para Israel e do que foi para a igreja. Romanos 8, 38 e 39: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Aleluias! Como eu disse aqui na mensagem que eu trouxe aqui na igreja, Karl Barth disse que por causa das moedas falsas em circulação, as verdadeiras são postas em dúvida. Por causa dos falsos ensinamentos, quem ensina a verdade é colocado em dúvida, porque eles ensinam erroneamente a palavra, promessas que vai comer o melhor dessa terra, que tem que ser saudável, não pode ser doente, não pode passar por dificuldade, porque se você não for próspero, a sua fé está falhando e não tem nada a ver, não é verdade? Se você não for saudável, se tiver alguém doente, você não está certo com Deus, tem algum problema, que os amigos de Jó, né? Como os amigos de Jó, eles ensinam errado. E como eu falei aqui, que se faz muita confusão entre Israel e igreja. Nós vamos começar agora, está o painel ali, ó. Estudo sobre o livro do Apocalipse, domingo agora. Existe muita confusão no Apocalipse, na interpretação do sermão profético, Mateus capítulo 24, porque as pessoas veem ali promessas feitas para Israel, na grande tribulação, e confundem com promessas feitas para a igreja. Acham que a promessa é para a igreja e não é para a igreja. Ali Jesus fala, no sermão profético, eles fazem 3 perguntas,
versículo 3, e Jesus dá 3 respostas. Ele fala sobre Israel, porque ele estava falando para brasileiros ali, igreja, sim ou não? Ele estava falando para judeus. Eles eram judeus, sim ou não? Quem fez a pergunta e recebeu a resposta era judeu. Não estava falando para brasileiros, para americanos, para europeus, para africanos. Estava dando uma resposta histórica para judeus. E as pessoas confundem muito ali. Nós vamos falar do Apocalipse, vamos dentro do Apocalipse. Daniel, né? Daniel, o livro profético, Daniel, e o sermão profético, que as pessoas confundem muito. Coisas que eram para Israel e coisas que são para a igreja. E por confundir, tem muitos de nós que nem sabem quando Jesus vai voltar. Quem está esperando a volta de Cristo aqui? Glória a Deus. Eu estou esperando a volta de Cristo, missionária Anicinha. Mas tem crente esperando o anticristo. Simplesmente por confundir, por não interpretar o Apocalipse. Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pela má interpretação, tem gente esperando o anticristo, quando devemos esperar Cristo. Entende? Porque as pessoas leem a bel prazer o Apocalipse todo, e Daniel e Apocalipse interpretam ao bel prazer sem fazer exegese e hermenêutica adequada e sem lembrar que tem que se usar o contexto. Porque uma frase que todo mundo aqui eu acho que conhece: texto sem contexto é pretexto, né? Para heresia, não é isso? Texto sem contexto. E quando você estuda a Bíblia, não apenas esses livros que eu estou falando. Aqui eu estou convidando vocês para participar no domingo agora. Eu vou fazer uma série sobre Apocalipse. Vamos estudar as 70 semanas de Daniel, que fala com exatidão sobre a tribulação e a chegada do anticristo. A profecia mais sensacional da Bíblia, as 70 semanas de Daniel, é a profecia com exatidão cronológica. Foi proibida pelo judaísmo devido à exatidão cronológica da chegada do Messias. Foi proibido, nós vamos estudar isso. Estudar Apocalipse 1, 2, 3, 6, até o 12, até o 17, 19, que é a vinda de Cristo. As pessoas confundem arrebatamento da igreja com vinda de Cristo também. Porque deve se levar em consideração o contexto. Quando nós estudamos a Bíblia, qualquer que seja o livro, principalmente os escatológicos, deve se levar em consideração o contexto. E existem vários contextos na Bíblia. Existe o contexto geral, existe o contexto imediato, o contexto referencial, o contexto geográfico, o contexto histórico e o contexto cultural. Contexto imediato, histórico, referencial, contexto geral, contexto histórico e contexto cultural daquela passagem. Todos esses contextos nós vamos levar em consideração na nossa EBD, e vocês são meus convidados, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.